Então, você que está aí no YouTube, um beijo no teu coração, seja muito bem-vindo. Já curte o vídeo, comenta, compartilha. Compartilha não, que você ainda não foi abençoado com a palavra, né? Mas se você já quiser antecipar, a fé fala sobre antecipação. É você já falar, eu creio que você é abençoado, creio tanto que vou compartilhar já esse vídeo, essa mensagem, já creio tanto que eu vou fazer isso antes mesmo de receber. Isso é fé, isso é fé. Então, como diz um amigo meu, Wanderson, um beijo no teu coração, Van, CCC, curte, comenta, compartilha, nós estamos juntos, colado na videira, e vamos para a palavra, 1 Samuel, capítulo 16. 1 Samuel, capítulo 16. Essa é a minha oração, que você saia com a convicção de estar nos braços de Jesus, porque nós queremos segurança. Todo ser humano procura segurança. Quando nós nos sentimos inseguros, você vai ver Samuel se sentindo inseguro e uma outra galera aqui envolvida. Samuel era um profeta de Israel. A gente precisa correr para os braços do Senhor que nos dá segurança. Se eu falasse para você aqui, Glaucio, ou Mari, se eu falar para você aqui, tudo o que vai acontecer no seu ano, você já ia ficar mais segura. Por quê? Você já tem as informações. Mas aí isso não é fé. A fé é quando você não tem as informações do futuro. Aliás, você não precisa, aliás, você abre mão disso, não tem a necessidade. Nós só queremos andar na suficiência de Cristo e confiar de que todas as coisas são acrescentadas. Então, que o mover do Espírito Santo possa guiar você aqui nessa meditação. Eu não sei o que você está passando, mas diga assim: eis-me aqui, Jesus. Se você quiser escrever, escreva aqui no YouTube. Se você quiser escrever aqui no Instagram, eis-me aqui. É importante você manifestar isso. Eis-me aqui, Jesus. Ou seja, eu estou disponível para ouvir a tua voz. Eu estou disponível para que o Senhor trate o meu coração. Eu estou disponível para que o Senhor renove os meus pensamentos. Diga aí, enquanto eu dou mais um gole nesse cafezinho. Você vai ver, basicamente, algumas figuras aqui. Deus falando com Samuel, que era um profeta de Israel. Profetas eram pessoas escolhidas na época, Samuel, por exemplo, para ouvir a voz de Deus e dar a direção para o povo de Israel, dar a direção para o rei de Israel. Nessa época, o rei de Israel era Saul, guarde esse nome, Saul. E o que nós vamos ler aqui é Deus ungindo o próximo rei, é Deus definindo quem vai ser o próximo rei. No caso, Davi, tá bom? O famoso rei Davi. Se falasse para ele, ei, Davi, famoso rei Davi, ele ia falar assim, famoso o quê? Famoso só existe um. Famoso aonde? Famoso quem? Oh, meu Deus. Ó, o Senhor disse a Samuel, você já lamentou o suficiente por Saul. Eu o rejeitei como rei de Israel. Agora enche uma vasilha com óleo e vá a Belém. Procure um homem chamado Jessé, que vive ali, pois escolhi um dos filhos dele para ser rei. Como posso fazer isso? Perguntou Samuel. Se Saul ficar sabendo, me matará. E aqui a gente para e depois a gente flui mais. Mas lembra, meditar na Bíblia é você receber o Espírito vivo, que é o Espírito Santo, através da Escritura, através do que está escrito. O apóstolo Paulo, o apóstolo Paulo escreveu isso daqui, ó. Deus nos ensinando de que olha o que acontece quando você medita na Bíblia, irmão. Olha a urgência para a nossa geração de ter a Bíblia, de meditar nas Escrituras. Essas coisas foram registradas há muito tempo para nos ensinar. E as Escrituras nos dão paciência e ânimo para mantermos a esperança. Escute isso. A Bíblia te dá paciência e ânimo para manter a esperança. Está escrito. Então, quando você está no momento aqui de devocional, virtualmente ou
com alguém, quando você está em casa na Bíblia, quando você está no culto com a Bíblia, a oportunidade que eu e você temos é de receber das Escrituras, que foi inspirada por Deus. Você crê nisso? Da palavra de Deus, nós recebemos paciência e ânimo. Não vem de mim e não vem de você. Não vem de nada do que você faça. Você pode fazer coisas pontuais. Ah, eu comecei a fazer uma atividade física, tal, e aí eu tenho ânimo agora, porque eu tô com energia e tudo mais. Isso é bom, mas isso é pro teu corpo. E a tua alma? E o teu espírito? Nós somos corpo, alma e espírito. Então, quando nós estamos... Eu falei até com a médica, aliás, ontem a gente foi publicado lá o podcast da Tayla, viu, gente? Sejam bem-vindos lá no Positivamente. Assista, nós rasgamos o verbo lá, compartilhamos muito do nosso testemunho, e você vai ser muito abençoado. Eu creio nisso, principalmente você que está sofrendo problemas emocionais. Lá eu compartilhei detalhes que normalmente eu não compartilho, não tenho oportunidade ainda de compartilhar. Então, vai lá. E a médica, ela sabe da importância da gente buscar ânimo através das escrituras, porque faz algo diferente dentro de nós. Hormônios são ativados quando você... Hormônios positivos, igual da atividade física, são ativados quando você medita nas escrituras. Então, Deus chamou Samuel e disse para Samuel: você já lamentou o suficiente por Saul. Então, o que acontece? O profeta Samuel estava ali insistindo, lamentando sobre a vida do rei Saul. O rei Saul estava perdido, ele se perdeu com o poder. Ele se perdeu com o poder. O povo de Israel não tinha rei. E aí chegou um momento que eles pediram um rei e Deus colocou Saul. Foi Deus que colocou Saul. Só que quem saiu da presença de Deus foi o próprio Saul. Por isso que Deus teve que ungir o próximo rei. E foi ungido um rei improvável. E nós vamos falar aqui hoje sobre aparência. A aparência engana. Tem um ditado sobre isso? A aparência engana. Só que a gente se move por aparência. Você percebeu aqui que quando Deus fala com Samuel, Samuel olha para a aparência da situação e duvida, tem medo, e diz: como posso fazer isso? E diz que se o rei me vê fazendo isso, ele vai mandar me matar. Só que quem mandou fazer foi Deus. Então Deus sempre vai direcionar você e eu. Seja bem-vinda. Deus sempre vai direcionar eu e você para situações improváveis, para situações onde tira a gente da zona de conforto. Sempre, irmão. Porque há uma oportunidade de manifestação da glória de Deus ali, quando as coisas são improváveis, quando a aparência diz é impossível, a aparência do problema para você diz impossível. A aparência engana, irmão. Aonde pega isso na tua vida? Bruninha chegou aqui, ela já vai sentar aqui com a gente. Aonde pega isso na tua vida? Lembra? Acabou o vinho. Jesus estava lá no primeiro milagre que Jesus fez, acabou o vinho. A aparência já era. A aparência acabou o vinho. A aparência não tem mais vinho para os convidados. A aparência ou seja, o que os nossos olhos estão vendo só tem água. Mas ninguém via Jesus como Messias, como Cristo naquela oportunidade. Jesus, nós não temos nada naturalmente, mas nós temos a tua presença aqui com a gente. E o Senhor pode resolver essa situação se o Senhor quiser. Isso poderia ter saído da boca deles. E Jesus fala: me dá água. E transforma a água em vinho. E é isso que ele quer fazer nos seus olhos hoje. É isso que Deus quer fazer nos seus olhos hoje. Você vai participar com a gente? Pode, tá bem. Dá. Estamos no início. Chega aí, Bruninha. Bruninha vai participar aqui com a gente. Manda um beijo no coração aí quem tá no Zap, pra gente poder fluir aí no Espírito Santo. Então, bora.
Ontem mais de 60 pessoas falaram, volta, volta, volta. Aqui você tá no YouTube, aqui você tá no Instagram. Tá bom aqui pra você? Não, Fala né? melhor aqui? Vamos lá, Não, a mulher chegou, não, tá aí ela bom. muda tudo. Amor, tem que vamos já pôr uma A com gente já, você. a Eu gente tô já, aqui. a gente já sabe. Eu tô aqui, eu tô Pode aqui. mudar. Não, tá bom. Aonde você quer ficar? Tá bom, ué. Tá bom aí? Tá. É porque eu nunca sei qual que é a melhor posição. Vamos Não, lá, deixa lá, senão ela fica incomodada. Vamos tá lá. bom, só vira um pouquinho só. Pronto. Aí ela vai Tá bom, definir. amor. Vê aí Tá onde fica. bom, amor. Aonde? Ai, gente, ó. Momento de desabafo aqui, família JC. Vai, vai, vai. Não é fácil, viu, gente? Não Acorda é com o marido. fácil, não é fácil. Eu falo assim, não é fácil, ó. Acorda com o marido, dorme com o marido, faz devocional com o marido, trabalha com o marido, cuida da criança com o marido. Quem mandou fazer isso? Deus. Aparentemente. Mas ele falou audível, né? Eu quero que vocês façam tudo juntos. Pior que foi audível, não tem nem como E foi reclamar. você que ouviu. Não fui eu. Foi você que ouviu. Ai, meu Então, Deus. eu tô de boa. Mesmo que o jumento aqui dá uma vacilada às vezes, eu fico de boa, porque Deus falou foi com ela. É, Foi ou não foi? Foi uma madrugada, não foi? foi. Então, a gente está estudando aqui a história de. Estamos no início aqui da história de quando o rei de Israel se perde, o rei Saul, e aparentemente aí Deus chama o profeta Samuel Uhum. para ungir o próximo rei, e a resposta de Samuel talvez seja a que você está dando para alguma situação que você está vivendo. A resposta é: como posso fazer isso? Se Saul ficar sabendo, me matará. Então ele traz o fato, ele traz o quê? O fato. E como a gente reage em cima dos fatos? Isso é um aprendizado de todo dia, é ou não é, Bruno? É. Como reagir diante dos fatos? Se você quer andar colado na videira, você vai andar sobre fatos aonde você vai ver a situação e vai falar assim, não vai dar certo. É isso que praticamente Samuel disse para Deus. Mas ele focou em como iria ser feito. E aí Deus disse: leve, o versículo 2 continua. O Senhor respondeu: leve um novilho com você e diga: vim oferecendo um sacrifício. Depois eu explico o que é o sacrifício. Convide Jessé para o sacrifício e lhe mostrarei o que deve fazer e qual dos filhos deve ungir para mim. Então Deus dá uma missão, Bruna, para uma pessoa, como ele dá uma missão para você, como ele dá uma missão para mim, como ele dá uma missão para cada um que está aqui nesse vídeo, nessa live. E Deus fala: vai, a missão é essa. A missão é uma. Só que lá é que eu vou te mostrar o que você deve fazer. Nossa, que Fala. é exatamente o que a gente faz na nossa vida. Quando Deus mostra alguma coisa, a gente fica, mas como que eu vou fazer? Mas como que vai ser? Aí a gente fica preso no como e a gente ignora o mais importante, que é o pedido de Deus, Exato. né? Então Deus faz o pedido, talvez ele fez o pedido para você. E você está no momento de perguntar. E não há uma condenação sobre isso, até porque essa fé não trabalha em cima de condenação. Essa fé trabalha em cima de salvação. Então não se condene se você está neste momento, nós estamos juntos, lado a lado. Não se condene se você está nesse momento dizendo como. Deus te deu um chamado, Deus te deu uma missão para fazer, Deus falou para você fazer algo. Deus falou para você fazer algo em alguma área da tua vida neste exato momento. E você não sabe como. E Deus está te falando, movimente-se, porque eu vou te mostrar no caminho. É isso que ele fez Amor, com Samuel. e eu vejo muito isso aqui na nossa, tipo, no nosso dia a dia, na nossa empresa, porque todo dia aparece coisa nova, oportunidade nova, ideia nova, que eu e o Bruno, quando a gente começa, né, ontem mesmo, vocês não têm ideia do que aconteceu, gente, do que vem por aí, É para a verdade. família JC. É verdade. Mas não Ela colocou um podemos falar spoiler lá nos nada. stories. Mas, sim, Deus fez o sobrenatural. E aí, o que eu percebo aqui, amor, até quando a gente vai colocar as nossas metas no papel, né, no quadro e tal, a gente sempre vai fazer a nossa parte, que é planejar. Só que eu e o Bruno, o tempo todo, eu tô lembrando ele e ele tá me lembrando, porque isso daqui que a gente tá lendo não é automático nosso. Não é automático no ser humano. Eu preciso sempre, às vezes, quando o Bruno fica um pouco agoniado ou ansioso com alguma coisa, ou tenso com alguma coisa, amor, mas foi Deus que mandou, calma que vai dar certo, vamos continuar. E ele também me lembra, às vezes, quando eu entro em algum momento assim, ele, amor, mas foi Deus que mandou, calma que vai dar certo, como a gente vai... Um lembra o Então, outro, né, Bruno? o que eu acho que é importante a gente lembrar é
Que às vezes a gente se cobra que isso seja automático, e não vai ser automático. Nem com a gente é. E nós não vamos ser perfeitos também nisso. É. Porque a própria Bíblia nos ensina para que a gente declare: quero trazer à memória aquilo que me dá paz, aquilo que me dá segurança, aquilo que me dá esperança. Então não pensa também, como eu já pensei no passado, de que você está colado na videira e você vai viver perfeito essa fé. Ou seja, você não vai mais questionar nada, você não vai mais perguntar para Deus como isso pode ser feito, que você vai viver. Ó, cuidado, porque você pode se transformar num Saul. Saul perdeu o reinado porque ele entrou na arrogância. Entrou no poder. Deus me colocou aqui, então acabou. Ele ficou doido, não foi? Chegou ao ponto de ficar doido, morreu, mais doido ainda. Ficou, tipo, batendo bem na cabeça, né? Exato. Por quê? Porque ele perdeu o Espírito do Senhor guiando ele ali em um cargo que quem deu foi Deus. Então a gente coloca, até aqui do lado, tem o nosso planejamento, por exemplo, da área comercial da nossa empresa, mas a gente escreve assim, ó, se Deus quiser, nós vamos viver esse planejamento. Se Deus quiser, nós vamos viver esse Você já plano. mostrou? Já fiz aula sobre isso, inclusive. Mas você já mostrou escrito? Já. Ah. Como também este plano irá se cumprir. Eu e Bruna podemos fazer esse plano, mas eu e Bruna podemos fazer esse plano porque achamos que precisamos disso, mas a resposta certa vem do Senhor. Então você faz o plano, mas você entrega na mão de Deus. Cara, dá um alívio isso. Isso tira um peso. Tira um peso, é. Só que durante o plano, você vai ter momentos que vai ter ali, de repente, o que você planejou não é o que Deus quer que aconteça. E aí você tem que lembrar, trazer a memória que lembra, você entregou na mão de Deus. Poxa, a gente tá vivendo isso de novo, cara. A gente tá ficando especialista em viver isso. Mas é isso, Deus está querendo formar essa geração sobre isso. Mais uma vez, nós estamos vivendo algo que a gente planeja, Deus manda fazer, aí depois Deus muda. Deus, ele faz do jeito dele, ele gosta de trabalhar dessa maneira. Aonde a gente olha para a aparência da situação e fala: não tá legal essa aparência aqui. A palavra de hoje, se a gente pudesse, né, não a palavra versículo, mas a palavra mesmo, é aparência. Como você está lidando com a aparência da tua vida? Como você está lidando com a aparência dos problemas? Como você está lidando com a aparência da situação, a aparência das pessoas que te cercam? Como você está lidando? E Samuel disse ao Senhor, e Samuel fez o que o Senhor disse, perdão. Quando chegou a Belém, as autoridades da cidade foram encontrá-lo. Tremendo de medo. O Senhor vem em paz? Perguntaram. Então Samuel, Bruna, chegou até a cidade de Belém, que era a cidade da família de Davi. O pai de Davi se chamava Jessé. E as pessoas ficaram com medo. Vixe, aconteceu alguma coisa, porque chegou o profeta. Entendeu? Tá visualizando essa cena? Tá lá em Belém? Bruna tá lá em Belém. Sim, lê aqui pra gente. Sim, respondeu Samuel. Vim oferecer um sacrifício ao Senhor. Purifiquem-se e venham comigo para o sacrifício. Então Samuel realizou a cerimônia para purificar Jessé e seus filhos e também o convidou para o sacrifício. Quando chegaram, Samuel olhou para Eliabe e pensou: com certeza este é o homem que o Senhor ungirá, o filho mais velho de Jessé. O Senhor, porém, no versículo 7, disse a Samuel: não o julgue pela aparência, nem pela altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê as coisas como o ser humano as vê. As pessoas julgam pela aparência exterior, mas o Senhor olha para o coração. Essa é a palavra do dia. Era Davi, né? Era Davi que ia ser. Samuel não sabia de nada. Samuel queria chegar e conhecer Jessé. Ó, Bruno, Samuel não conhecia Jessé. Samuel não conhecia a família de Jessé. E aí, quando ele chega e fala que veio fazer um sacrifício, Deus dá essa estratégia para poder alcançar essa família, para poder chegar até essa família. Quando Deus fala para fazer um sacrifício, Deus está dando um como. No meio do caminho, Deus está falando um jeito para fazer. E aí Samuel fez certinho, ele foi com medo mesmo, porque ele estava com medo. Ele estava com medo do rei Saul descobrir e mandar matar ele. Porque o rei Saul, ao longo da história, se você estudar, você vê, ele foi muito resistente. O rei Saul perseguiu Davi e tudo mais, altos e baixos, mas eu não vim falar sobre a história do rei Tem Saul. até um
uma novela, acho, ou um filme que eu já assisti, que é o Rei Davi. É o Rei Davi. Me ajudou a entender também. Amor, acho que se botar aqui, pega a música. E isso é bem legal, né, amor? A gente poder também visualizar, assim. Me ajudou a ver, assistir a novela. Então, eu quero andar com o Senhor. Você quer andar com o Senhor? Você quer andar com o Senhor? Você quer andar de acordo com os olhos de Deus ou de acordo com os seus olhos? Essa é uma pergunta que você precisa fazer para você mesmo e responder você mesmo. Em todas as áreas da sua vida. Às vezes tem áreas que você responde que você quer andar sobre o olhar de Deus, e tem áreas que você responde, não, eu quero olhar, eu quero de acordo com o meu jeito. Aí a vida é de você. Eu vim aqui só passar a mensagem. Porque na mensagem de hoje é: o Senhor não vê as coisas como o ser humano as vê. E como que o ser humano vê? As pessoas julgam pela aparência exterior, mas o Senhor olha para o coração. O Senhor olha para o coração. E também as pessoas não só julgam pela aparência, mas as pessoas vivem com medo. As pessoas vivem ansiosas, Uhum. né? E Sim. Deus não, Deus ele já sabe o plano completo. Deus ele tem o melhor para nós. Deus ele olha para o coração. Deus ele é bondoso, ele é cheio de graça, né? Sim. Aonde isso daí aplica na sua vida? Espírito Santo, por favor. Nós dependemos que o Senhor abra os olhos de cada pessoa que está aqui. Nos conduza, Espírito Santo, para que a tua graça seja manifestada, para que as pessoas sejam renovadas. Talvez tenha pessoas com medo, talvez tenha pessoas sofrendo, gastando muita energia, julgando alguma situação que está acontecendo. E essa resposta precisa entrar como uma flecha na vida dessa pessoa. A gente gasta muita energia. A gente gasta muita energia. Ai, será? O que aquela pessoa está pensando, sabe? No trabalho isso acontece muito. É ou não é? Deixa eu ver o que eles estão escrevendo aqui. E aí tem até uma frase que Vem pra cá fala, pra perto, mano. amor, A gente não tá é, bacana. calma aí, pessoal. Peraí, vamos lá. Você precisa ficar confortável. Eu não tô, não. Então, fica confortável. Eu não tô aqui, não. Se importa se eu ficar um pouquinho para trás? Porque se ficar do lado, precisa colocar mais longe o celular. Vamos. Mas devagar, vai cair. Ai, Óbvio que caiu. vai cair. Isso. Se você quer ficar do Pronto. lado, tem A que gente vai acertar agora aqui. mudanças. Para mudanças, a gente precisa fazer Precisa movimentos. acertar, né? É que aqui, ó, precisa pegar Você fica o... Senão incomodado o que eu áudio fico não sai. atrás de você. É, tá do meu ladinho, mano. Que aí fica batendo aqui braço com braço. A gente vai, depois terminar a live, a gente vai acertar a melhor posição daqui. Pronto. Pronto. Melhorou um pouquinho? Vou vir Melhorou. aqui, ó, para ficar pertinho de você. Pronto. Que aí tem uma que você falou assim, que a gente se preocupa com o que as pessoas pensam a nosso respeito, né? Sim. Que aí, principalmente no trabalho, tem gente que fala assim, a pessoa que você, há um ano atrás, há 5 anos, a pessoa que você se preocupava, o que que ela pensa? Onde ela está agora? Ela está lá vivendo a vida dela, às vezes você nem tem contato mais com ela, né? Sim. Aleluia. Então Jessé chamou seu filho Abinadab e o levou até Samuel. E ele, porém, disse: Não foi este que o Senhor escolheu. Em seguida, Jesus não, Jessé chamou Simeia, mas Samuel disse: Também não foi esse que o Senhor escolheu. Da mesma forma, todos os 7 filhos de Jessé foram apresentados a Samuel, mas Samuel disse a Jessé: O Senhor não escolheu nenhum deles. Então Samuel perguntou: São estes todos os seus filhos? E aí Deus que ia falando para ele, É. ele ia sentindo, será? Ele tinha. Aí é aquela velha coisa, né? É o Espírito do Senhor falando com ele ali. Era o profeta. Deus fala. E a gente não tem como explicar como que Deus fala. Sim. Deus fala. Ele só falava: não é esse, não é esse, não é esse, não é esse.
E Jessé respondeu: ainda tenho o mais novo, mas ele está no campo, tomando conta do rebanho. Se você não sabe, Davi era rejeitado pela família. Davi era pastor de ovelha, fazia um trabalho que nenhum homem gostaria de fazer naquela época. Naquela época, os homens gostariam de lutar. Ele tinha uma carreira menosprezada. Ele tinha uma carreira que nem ele se orgulhava. Os irmãos zoavam, ele nem sentava à mesa, né? Exato. E quando nós lemos um texto na Bíblia histórico, no caso aqui é a história de Davi sendo escolhido como futuro rei de Israel, você precisa trazer isso daqui para dentro da tua vida. E eu dependo que o Espírito Santo possa fazer isso dentro de você. Então, talvez você está vivendo isso ou você viveu assim a sua vida toda, sendo rejeitado pela tua família, não sendo aceito, né, ou não se sentindo aceito por pai, por mãe, por irmãos. Davi era esse aí. Ou por você mesmo. Ou por você mesmo. E Davi e Jessé mandou chamar. Manda chamar. Manda chamar. Lembra? Lembro. Nós não nos sentaremos para comer enquanto ele não chegar. Jessé mandou chamá-lo. Era um jovem ruivo, de boa aparência e olhos bonitos. E o Senhor disse: é este. Levante-se e unja com óleo. Enquanto Davi estava entre seus irmãos, Samuel pegou a vasilha com óleo que havia trazido e ungiu. A partir daquele dia, o Espírito do Senhor veio poderosamente sobre Davi. Depois disso, Samuel voltou a Ramá. Então, o Espírito do Senhor se apossou naquele momento de Davi. E Davi não se tornou rei no mesmo momento, Bruno. Davi se tornou rei, pessoal. Davi se tornou rei anos e anos e anos e anos e anos depois. Se eu não me engano, 14, 15 anos depois. Por quê? Porque tudo tem um tempo. Deus fala. O que nós estamos vivendo no Colo na Videira, Deus falou em 2016, mas se cumpriu em 2020. Quando Deus fala, vou fazer tal coisa, não necessariamente ele faz de imediato. Tem coisas que ele faz de imediato, mas tem coisas que requer tempo. E quando requer tempo, o que eu tenho que fazer? Aguardar. Aguardar. E continuar vivendo. Esperar. E como foi na boa notícia de ontem. No mundo, falei para a Gabi quando ela chegou aqui, no mundo que tem dificuldade de esperar. Nós temos dificuldade de esperar pelas tecnologias que nós temos, pelas possibilidades que nós temos, por várias possibilidades. Eu estou vivendo isso na pele, Bruna sabe. Algumas pessoas próximas a mim sabem. Temos muitas possibilidades. E Deus está dizendo, eu quero a ousadia sua de esperar. Precisamos ser ousados. Deus me trouxe aqui hoje, novamente, para falar a mesma coisa. Precisamos de ousadia para esperar o tempo de Deus. Eu quero. Se você quer, escreve aí. Escreve aqui no canal. Eu quero. Porque tem coisas que vai demorar 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos. Eu poderia falar assim, olha, você vai receber essa semana todas as bênçãos do Senhor. Oh, aleluia, glória. Não, nada disso. Deus não me traz aqui para isso. O que eu sei é, se Deus falou, ele vai fazer. Agora, o quando, não cabe a mim, não cabe a você. Ele sabe o melhor tempo. Mas enquanto você tem que aguardar, como você fica? Contente em toda e qualquer situação? Contente nessa situação de aguardar? Deus está me treinando nisso. Você consegue manter essa chama da alegria? Você consegue manter a chama do Espírito Santo sem ver eu fazer? Você consegue aguardar, Bruno? É um desafio, né? É um desafio E é um treino. e é uma luta interna. Por que uma luta interna? Vamos só dar um tapa ali para eles. Por que é uma luta interna? Porque nós temos uma natureza humana, que é a famosa carne, que a Bíblia fala, é a natureza humana, e a natureza divina dentro de você que está colado na videira. Se você está colado na videira, você tem o Espírito de Jesus aí. E há uma luta interior entre a natureza humana e a natureza divina dentro de você. E é uma escolha diária que a gente precisa fazer. E essas coisas que às vezes fica ruim aqui dentro de nós, é essa luta que acontece entre a natureza humana e a natureza divina. Mas a natureza divina sempre vence a natureza humana quando nós clamamos aos céus. Quando nós falamos, Senhor, não vai dar hoje.
É aí que ele, não, você não vai dar? A aparência para você é que não vai dar, né? A aparência para você é que acabou o vinho, né? A aparência para você é que acabou pães e peixes. A aparência é não tem comida. A aparência é você depende de mim, assim diz o Senhor. A aparência é você depende de mim. Você precisa aguardar, Bruno. Você precisa aguardar, Bruna. Você precisa aguardar, Cláudio. Você precisa aguardar, Mira. Você precisa aguardar, Wilka. Então você depende de mim. E eu tenho o prazer de fazer você aguardar, assim como eu fiz Davi aguardar. Ô, Bru, e também a gente a gente precisa pedir para, né, o que você falou, depender dele, é pedir mesmo, de forma bem que eu complicava muitas coisas até o dia que o Bruno falou, amor, pede para Deus renovar suas forças. Sabe quando você não tem mais o que pedir também? Pede para Deus renovar suas forças. E quando eu comecei a fazer essa oração, né, de acordar diariamente e pedir para Deus renovar as minhas forças, comecei a ver uma mudança muito grande em mim. E ele renovava. Então, você pode pedir também, a gente pode pedir para Deus acalmar nossa ansiedade, para Deus encorajar a gente, porque a gente crê nele, não por nós. Tipo, Senhor, eu creio em ti, mas essa ansiedade está tomando conta de mim. Me ajuda. E aí, sabe o que vai acontecer? Deus ele coloca situações na sua vida para que você consiga acalmar sua ansiedade. Ele não vai arrancar do seu coração. Se ele quiser, ele arranca. Mas normalmente ele vai colocar situações, ele vai te ajudar ele vai te ajudar a acalmar o seu coração, a ter mais força, através de pessoas, através de coisas, através de oportunidades, enquanto as coisas se resolvem. E uma coisa que eu sempre falo, e pratico na minha vida, e a gente tem que fazer a gente viver, ser feliz, fazer enquanto o problema está acontecendo, né? Ser feliz enquanto você resolve os seus problemas, enquanto muitos que a gente não vai resolver, Deus vai resolver. Alegria na batalha. Alegria na batalha, porque, cara, tem dia que a gente está aqui, a gente às vezes entra numa agonia, numa ansiedade, e um lembra o outro, amor, alegria na batalha. O humor tá pesado, alegria na batalha. E aí não é só um lembrar o outro. Precisa ter a oração individual. Precisa ter o joelho no chão. É. Lembra? Você não precisa abrir mão do seu intelecto. Você só precisa dobrar os joelhos. Você não precisa abrir mão da razão e questiona como Samuel questionou. Samuel questionou a Deus, ele não está abrindo mão da razão dele. Deus não quer que você abra mão da tua razão, do teu intelecto, do teu pensar. Ele só quer que você se submeta à vontade dele, ao pensar dele, ao jeito dele. Tem gente que pensa, Bruna, que de viver essa fé é abrir mão do intelecto, é viver uma fé aleatória, é viver uma fé fanática. Aqui no Cola na Videira nós não pregamos uma fé fanática. Aqui no Cola na Videira nós pregamos uma fé que pensa. Uma fé que pensa. Uma fé que chega para Jesus, porque olha o que Jesus disse. Aquilo que vem de dentro é o que contamina, é o que os contamina. Jesus dizendo, olha, o que está dentro de vocês é o que contamina. Então a gente quer que uma situação seja resolvida, porque essa situação aparentemente está me trazendo ansiedade, e Deus está falando, eu não quero resolver essa situação agora, eu quero resolver essa sua ansiedade. E para resolver essa sua ansiedade, que é o que você falou, precisa passar por essa situação que te deixa ansiosa, que te deixa ansioso. Porque o que está dentro de nós é o que contamina. Jesus está falando isso. Pois de dentro do coração da pessoa vêm maus pensamentos, imoralidade sexual, roubo, homicídio, adultério, cobiça, perversidade, engano, paixões carnais, inveja, calúnias, orgulho e insensatez. Todas essas coisas, todas estas coisas desprezíveis vêm de dentro. São elas que os contaminam. Quando Jesus fala isso, ele não está falando isso. Qual a passagem? Marcos capítulo 7, versículo 20, 21 e 23, 22 e 23. Marcos 7, 20 a 23. Então Jesus ele não está falando assim, apontando e falando assim, é isso aí que contamina vocês, seres humanos. Valeu! Ele não está dando o reporte do problema. Ele não está acusando, né? Ele não está acusando. Ele só está colocando lupa, ele só está convidando a gente a colocar para fora aquilo que está dentro de nós, que nos contamina, e clamar a ele.
para que ele te limpe. Por quê? E a gente vai terminar aqui o devocional. Você viu aqui a história do sacrifício, que Deus fala, olha, vai lá e fala que você vai oferecer um sacrifício ao Senhor. Naquela época em Israel, Deus orientou o povo de Israel ao quê? Na hora vocês não estão bem, vocês pecaram, vocês estão cheios de coisa ruim dentro de vocês, então ofereçam um sacrifício a mim. Mata um animal, extrai o sangue do animal e coloca no altar. Então era a forma que Deus escolheu para tratar o povo de Israel, através de sacrifício de animais. Sim. Animais que o próprio Deus escolhia que tipo de animal que deveria ser. Ou seja, vocês não estão bem, vocês estão contaminados. Então alguém tem que pagar o preço para resolver essa situação. Só que é interessante a gente olhar para toda a história do povo de Israel em 2023, Bruna, porque a gente vê com os próprios olhos na Bíblia de que não funcionava. Porque o povo fazia o sacrifício, oferecia a Deus e voltava para a contaminação. Mas daí era escolha, não era deles? Não, então, era escolha, mas a gente não consegue escolher. Esse é o ponto. É isso que é. Então, você precisa entender isso daí. É isso que é o diferente do evangelho de Jesus. Ah, tá. Quando você vai e fala, eu pequei. Ai, meu Deus, então vai, ofereça sacrifício, vai e ofereça no altar. Aí o que você faz? Volta a pecar. Você vê isso o tempo todo no Antigo Testamento, e eu creio que Deus estrategicamente quis fazer dessa maneira, justamente para nos ensinar agora em 2023. Tá vendo? O sacrifício de animais, aquilo que vocês fazem, para mim, não resolve a contaminação que tem dentro de vocês. Escute isso. O que você faz para Deus, o que você faz para Deus, não resolve a contaminação que tem dentro de você. O que resolve a contaminação dentro de você? Quando você conhece o sacrifício de Jesus, o sacrifício que Jesus Cristo fez. Porque senão até isso o mérito vai vir para mim, né? Exato. Você não é o centro. Lembra de ontem? Eu não sou o centro. Essa é a graça. Quando você chega e fala assim, Jesus, é o seguinte, eu vou dar um exemplo para vocês do meu caso. Jesus, eu não aguento mais pensar em prostituição, como sempre foi o meu caso. Eu não aguento mais pensar em prostituição. Nada do que eu faço arranca de mim esse pensamento. Mas eu creio, Jesus, que a partir de hoje, pela fé, eu creio no que o Senhor fez na cruz. E de que o sacrifício que o Senhor fez na cruz por mim pode me limpar dessa contaminação. Isto é Evangelho de Jesus. A boa notícia de Jesus. O mérito sempre tem que ser dele, né? Tem que ser dele pelo que ele já fez. Então, quando a gente fala Evangelho de Jesus, é a boa notícia de Jesus. Pessoal, seres humanos, vocês são cheios de contaminação. Mas essa não é a boa notícia. Isso você já sabe. Você já sabe que a ansiedade é ruim, você já sabe que esses pensamentos são ruins, você já sabe que você pode ser enganado, você já sabe, você já reconhece isso. O primeiro passo é reconhecer. Tem gente ainda que não reconheceu, tá tudo certo. Mas se você já reconheceu, não pare por aí. Você precisa agora vir para a graça capacitadora de Deus. Pela graça capacitadora de Deus, Ele pode arrancar de você esse vício. Ele pode arrancar de vocês esses pensamentos de homicídio, de querer se matar, como era o meu caso, ou de querer matar alguém. De que as coisas não vão dar certo, de que você não vai ter dinheiro, de que seu marido isso, sua esposa isso. É um engano, as coisas não vão dar certo, vai acabar tudo em casa, nós vamos morrer de fome. Isso é um engano. Perversidade, paixões carnais, inveja, calúnias, orgulho, Vícios, né? vícios, tudo. Eu posso, assim diz o Senhor Jesus Cristo, eu posso limpar vocês. É por isso que nós estamos aqui há mais de 1000 lives. É por isso que a Bruna volta, back to business, back to your house, back to não sei o quê. Volta, Bruninha. Por quê? Porque somente o Evangelho de Jesus Cristo pode resolver alguns problemas do ser humano. Problemas aqui na Terra, e não só aqui na Terra, mas na vida eterna. E deixa eu te dizer,
tem muitos problemas que você resolveu. Por exemplo, imagina que a pessoa tem uma preguiça, tá? Vamos falar de um problema que é problema, mas que é um problema... É uma coisa simples, vamos dizer É, assim, mas não é simples, porque ao mesmo tempo isso pode impactar a vida toda da pessoa, a preguiça. é. Mas vamos falar de preguiça? Eu vou dar um exemplo da graça. Preste atenção, eu vou dar um exemplo da graça. Preguiça. Depois vamos falar do cinto de segurança. Preguiça. Como resolver a preguiça, Bruno? Fazendo o que tem que Fala fazer. na parte natural. Não, fazer. Tá, mas fala mais. Como resolver a preguiça? Como que um ser humano pode resolver a preguiça? Na prática, E isso, garotinho. ué, ele tem que ter meta, ele tem que ter sonho, ele tem que planejar, ele tem que colocar uma meta diária para ele, tem que ter algo para alcançar também, porque a pessoa que não tem nada para alcançar, ela fica preguiçosa mesmo, Isso. né? Ou ela tem que parar de ser dependente das pessoas, ela tem que crescer, tem que ser madura, Certo. E que às vamos. vezes ela é dependente emocional ou financeira de alguém, então ela se acomoda, ela tem que parar de ser acomodada, na verdade ela tem que crescer. Isso. Ela tem que crescer. E se ela não conseguir? Você conseguiu, mas tem pessoas que não conseguem. Não, então, mas peraí, rapidinho, amor. Você tá falando de um exemplo, mas eu tô lembrando da quadra de tênis. É impossível. Tô o tempo todo lembrando da quadra de tênis. O dia que a gente estava na quadra de tênis, que eu estava grávida. Tá. Porque é um problema, foi um problema real e o que você está tentando falar foi o que eu vi acontecer com a gente. É, a gente tinha um problema lá específico de falta de direção, o que fazer, eu grávida. Agora a gente vai ter uma boquinha, né? Uma mini boca para. A gente fala, Betina, a boca ela faz. Como que ela faz? Vou mostrar a boca. É, e Bruno falava, e eu nesse dia eu estava andando na quadra de tênis à noite, porque eu precisava sair, dar uma volta, e o Bruno falava, amor, Deus vai resolver. E eu falava, Deus não vai resolver, Deus não vai levantar e fazer acontecer, Deus não vai colocar dinheiro na nossa conta, Deus não vai, chegou a hora da gente fazer. E na verdade, quando a gente, o que eu percebo hoje, que quanto mais eu lutava para dizer que era a gente que tinha que fazer, mais sem o que fazer a gente ficava. A gente não tinha. Meu, Pegou. parece que Deus tirou assim todas as possibilidades do que a gente poderia ter resolvido, ele tirou. Tudo ficou inviável. As coisas ficam impossíveis, as coisas ficam inviáveis. Eu lembro que o Bruno falava assim, eu gritei com ele esse dia. Foi uma das poucas vezes que a gente teve uma discussão feia mesmo, né, amor? Que eu falei assim, eu cansei, eu preciso que você tome a frente. E o Bruno falava, cara, eu não tenho como tomar frente, eu não tenho como ficar na frente de Deus, eu não tenho como passar ele. Ele não falava com essas palavras, mas hoje, quando eu olho para trás, eu sei que era isso que ele tentava me dizer, né? E aí foi nessa época que eu estava, o que me ajudou mesmo foi ler o Paulo na prisão, e eu vivi junto com ele a minha dor, junto com ele ali, né? Por isso que eu falo, todo mundo que está passando no deserto, leia Filipenses todo dia um pedacinho. Você já disponibilizou o PDF para a Já, galera? já, já. Do jeitinho que tá lá, gente. Por quê? Porque você vai, cara, é impressionante. E aí, Deus um dia colocou a gente num lugar, que a gente tem que ir nos lugares também, assim como a Milena, minha cunhada, foi. Ela saiu de casa e foi até um lugar onde Deus fala, né? Deus fala em todos os momentos, em todos os lugares, mas quando a gente está juntos, né, na mesma fé, Deus está ali presente, ele usa pessoas para falar para a gente. Deus levou a gente num lugar que foi na conferência de China do Thiago Brunet, e ali Deus me deu uma palavra, Deus fez uma promessa, Deus limpou meu coração, e lá a gente queria ir embora, porque eu estava tão destruída que conforme Deus ia falando e ouvindo as pessoas, eu falava, Bruno, eu quero ir embora, porque eu não aguento mais ouvir Deus fazendo na vida de todo mundo e não fazendo na nossa, né? E aí, de repente, Deus deu uma ideia, deu um negócio, ele dá uma oportunidade que arrancou aquilo do meu coração. E eu comecei a fazer a minha parte. Só que hoje, quando eu olho, eu não fiz nada. Foi Deus que fez. Só Como é que eu tive difícil. muita resistência quando o Bruno falava. Amor, calma, Deus vai fazer. Eu falava, Deus não paga conta. Eu não, até agora tudo bem, só que eu não quero ver minha filha passar fome. Deus não vai colocar comida na boca dela. Mas se precisar, ele coloca. Hoje eu entendo isso. Porque vai lá ver o testemunho da Milena no perfil dela, ela vai vir aqui contar. Cadê ela? Ela não tinha nada. Deus deu recurso. Por quê? Porque ela decidiu que ia dar certo. Porque ela confia em Deus. Porque Deus se revelou para ela e ela decidiu E a palavra que confiar ela nele. que ela recebeu naquele dia, que Deus falou com ela aquele dia e ela compartilhou, não sei se ela tá aí, a Mila, acabou o vinho
E o que a gente pergunta? Cadê a uva? Como é que a gente vai achar uva para fazer o vinho? E não tinha uva. Tinha Jesus na festa. E aí Jesus pegou a água e transformou em vinho, coisa que ninguém poderia imaginar. Então, isso é muito forte que você trouxe, e você só teve esse entendimento pela graça de Deus. Só eu e minha mãe entendiam o que você falava, mas a gente ao mesmo tempo clamava para Deus, Deus abre os olhos da Bruna, porque ela não enxergava. Mas assim, amor, é muito importante. É como é difícil ensinar isso. Eu dependo muito que o Espírito Santo possa Mas isso não é aplicar isso ensinável, para bro. você. Não, Isso é então, revelado. esse Porque isso é é revelado. Isso revelado. foi Ninguém está revelado. ensinando, Não, eu estou falando só que isso é revelado, isso é construído. E aí, hoje eu vejo duas coisas que foram importantes nesse processo. Como eu disse na leitura de Filipenses, e também a gente estar perto de pessoas, e aí eu trago a importância de vocês estarem aqui todo dia. Porque nem sempre eu estive aqui, mas eu tô com o Bruno todo dia. Então, estar perto de pessoas que Quando já ela fala que está comigo, é porque está onde pessoas estão meditando na Bíblia. É meditação a bíblica. O meditação maná bíblica diário. Você tem que estar comendo o maná é diário. a pessoa que tem É isso que ela está mais. falando. Você tem que comer o maná diário, é ou não é, Bruno? É, não, mas assim, você pela pela sua, pela sua intimidade com Deus e pelo seu maná diário, você é uma pessoa que tem mais relacionamento com Deus diariamente, ela ela tem muito mais facilidade de ativar a fé dela do que a carne, Bruno. É matemática, é treino, é escolha, é treino. Então, estar perto de pessoas que te levanta nos dias maus, que é o que eu falo né? Eu tinha ele no caso, e vocês podem ter o cola, mas estar perto de pessoas que você possa contar. Muito bom. Temos alguns entendimentos que só aprendemos quando passamos. Temos alguns entendimentos que só aprendemos quando passamos? Sim ou não? Lógico. Lógico. É isso, eu só entendi agora, porque na época, filha, eu Nós tava no olho do aprendemos, furacão. porque veja, está escrito na Bíblia que Deus é o dono do ouro e da prata. Eu só vou saber que Deus é o dono do ouro e da prata quando eu precisar do Deus que é o dono do ouro e da prata. Estamos falando de problema financeiro. Do contrário, é você que está ganhando. Graças a Deus que te dá forças, gratidão, aleluia, glórias, isso. Mas eu só sei na prática que Deus é o Deus do dono do ouro e da prata no momento do deserto financeiro. Eu só descobri que Deus restaura casamento passando pela restauração. É. Eu só descobri que Deus é capaz de colocar o perdão na vida de uma pessoa que foi ferida, no caso a Bruna, porque eu passei por isso. Então, a forma didática que Deus tem de nos ensinar é esta. É a forma didática. A certeza que você tem que ter e a convicção que você tem que ter é: não existe mais morte e condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Se Deus está dizendo, aí o Wilka até falou, o que é problema, Bruno, se tudo coopera para o bem? Eu fico às vezes me perguntando, o que é problema? Ela mora em Recife. Que Se, maravilhoso. olha que maravilhoso, que simplicidade como de uma criança. O que é problema se Amor, tudo coopera para o acho que podia bem? ser a boa notícia essa de hoje. Boa, O que escreve é pra gente. problema Top. se tudo coopera para o bem. Isso. Vai, Vilca. Aí, o Wilka Siqueira, de Recife, que passou para a cura de um câncer, acabou de passar. Ah, alguém pode pensar assim, mas quem que é essa Wilka? Eu nem sei o que é essa Wilka. Essa Wilka acabou de ser curada do câncer. E as pessoas que ainda não foram curadas, Bruno, eu não sou Deus. Deus é soberano. O que é problema se tudo? O que é problema se tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus? Nossa, meu Deus do céu, Olha lá, que explodiu dentro forte. dela. Para alguns, talvez não pense assim que é forte. Por quê? Porque talvez não explodiu dentro de você. A gente depende da graça que revela. Porque é Para a gente poder fácil terminar, falar igual. vamos voltar pro exemplo da preguiça? A preguiça, ela é um problemaço, mano. A Bíblia fala sobre preguiça, a gente pode um dia no encontro falar sobre preguiça e tal. Todos nós seres humanos somos contaminados com isso. E a gente pode chegar, só para te explicar a graça de Jesus e a gente termina aqui, a gente pode chegar para você e falar assim, olha, para você resolver a preguiça, você tem que ter uma agenda, você tem que acordar cedo e você tem que tomar banho gelado. Beleza? E fazer atividade física.
Beleza? Te dei 4 coisas para você fazer para resolver a preguiça. Aí você vai lá e fez. E resolveu? Resolveu. Quem resolveu? Você. Você resolveu. Deus te deu saúde, né? A gente permanece vivo, graças a Deus, né? Porque se Deus falar, Bruno, tá na hora de eu te recolher, tá na hora. Beleza, mas quem resolveu essa situação foi você. Agora imagina que Deus quer que a resolução da preguiça seja um testemunho da glória dele, da graça dele. Você vai compartilhar outra coisa. Você não vai falar que foi porque você fez isso que resolveu o problema. Você vai viver uma experiência com Deus, aonde você vai falar assim, Jesus, eu não consigo acordar cedo. Tem gente nessa live que está sofrendo, que não consegue acordar cedo e vê os outros acordando cedo. E você julga pela aparência de que os outros é melhor do que você, porque os outros acordam 4 horas da manhã. Deixa eu te dizer, eu já acordei 4 horas da manhã, 8 anos da minha vida, pedalava antes de trabalhar. Isso tudo é palha. Tudo isso é palha. Tudo isso é palha. Escute isso. Vá para os pés do Senhor e diga para ele, Senhor, com ousadia eu vou te dizer, eu dependo do Senhor para me ajudar na minha preguiça. Eu vou dar o meu melhor, mas eu só vou resolver a preguiça quando o Senhor colocar as mãos dentro de mim, porque eu creio que o Senhor arranca essa contaminação da preguiça. Eu creio que o Senhor purifica. Eu creio que o que o Senhor fez há 2000 anos atrás. Quem está entendendo isso? E tem gente que talvez escute isso que eu estou falando e pense como Tomé pensou. Ah, Bruno, isso é um ser humano que tem que resolver. Você vive numa condenação. Deixa eu te dizer, você precisa ser como uma criança, você precisa depender do Senhor em tudo. Eu dependo de Jesus até para fazer café. E tem gente que não concorda com o que eu estou dizendo. Tem pastores, provavelmente, que não concordam com o que eu estou dizendo. Um beijo no coração de todos vocês. Eu dependo. Ai, Bruno, como você... toda vez que você fala, né? Que café delicioso. Aí eu olho assim, oh, obrigado, Espírito Santo. Aí alguém pode dizer, Bruno, foi você que sabe a medida, que sabe o plano. Ô, vida insuportável. É você que foi lá e que fez. Você fez, Bruno. Você foi, olhou na internet como fazer, e você foi lá e fez. Por isso que ficou bom. Ah, e você fez também com seu amor, Bruno. Não foi eu que fiz, não foi com o meu amor. Foi com a graça de Jesus. Porque eu sei que durante o café eu penso assim: Ô Espírito Santo, que esse café fica bom. Minha Que esposa é minha esposa exigente. ela é exigente, a régua é alta. Me ajuda aqui, Espírito Santo. E ele ajuda aqueles que são seus. Qual é o pai que não ajuda o filho? Fala para mim. Esse Deus é pai. Não esqueça que Deus é pai. O pai de Davi tratava ele que nem um lixo. Mas o pai que estás nos céus mandou chamar Davi. Como ele está mandando chamar você que está aí na live. Você está escutando isso ou não? Ele está mandando te chamar. Isso aí. Para você se entregar por inteiro. Você precisa falar o seguinte para o Senhor: eu solto as armas. Eu solto o controle. Eu não quero mais saber. Eu quero que seja feita a tua graça. Eu quero que o Senhor faz. Eu dependo de você. Por isso que Pedro, quando abriu a boca, 3.000 pessoas aceitaram Jesus. Por quê? Porque ele era inculto e iletrado. Ele e João, os caras estavam pregando lá e os caras falavam assim, ó, como fosse nós dois, ó, o Bruno e a Bruna não sabem pregar. O Bruno e a Bruna são incultos e são iletrados. 3.000 pessoas. Por quê? Porque eram pessoas que sabiam da sua incapacidade e sabia que Deus é o Deus que capacita. E sabia que eles não fazem nada. Quando um dia Paulo estava pregando o evangelho e tudo mais, e alguém ficou assim, idolatrando Paulo. Pedro também passou por isso, e eles ajoelhavam aos pés de... Um dia alguém ajoelhou aos pés de Pedro. Sabe o que Pedro mandou fazer? Cornélio. Cornélio se ajoelhou aos pés de Pedro. O que o Pedro mandou fazer? Levanta daí! Você está ajoelhado nos meus pés? Sai daqui, Satanás. Sai daqui, Ele não falou sai daqui, Satanás. Mas é como isso, cara. Como assim você vai sentar aqui e vai ajoelhar os meus pés? Você não entendeu nada. Você não entendeu nada. E só um é digno de que seja ajoelhado aos pés. Aquele que morreu por nós, que fez o verdadeiro sacrifício, capaz de dar para todo ser humano que desejar um coração novo e um espírito novo. Você, mulher e homem, tem dinheiro. Você tem dinheiro pro resto da sua vida.
Você tem dinheiro pro resto da sua vida. Tem gente aqui nessa live que tem dinheiro pro resto da vida. Tem estrutura material. Se você quiser ir agora para Dubai, você vai. Se você quiser ir agora para Portugal, você vai. Se você quiser ir agora para a Amazônia, passar 7 dias, você vai. Se você quiser ir para Savânia, na África, você vai. Para as Maldivas. Para as Maldivas, você vai. Não interrompa meu espírito, por favor. Você vai. Você tem tudo. Mas não tem paz. E o Deus que quer te dar paz te trouxe até aqui. Para escutar apenas de você. Eis-me aqui. Eu entrego o meu coração para o Senhor. Ele está só aguardando você falar, eu quero colar na videira e nunca mais sair dela. Eu quero, todos os dias, ler a palavra de Deus e aprender. Não por obrigação, não por peso. Às vezes eu e Bruna, a gente fala para as pessoas assim, olha, o segredo é você buscar o maná diário todo dia. Mas escute, isso não pode ser um peso. Se já é um peso para você ler a Bíblia todo dia e entrar nos devocionais todo dia aqui com a gente, por exemplo, você tem que conversar com Jesus para ele tirar esse peso. Porque não é peso. Porque ele disse, venha a mim todos que estão cansados, aprendam de mim e eu darei descanso para vocês. Aprendam de mim e eu darei descanso para vocês, porque o meu jugo é leve e manso. Mateus capítulo 11. Leia lá. Quem diz isso é Jesus Cristo. Não é uma religião. A religião causa peso nas pessoas. A obrigatoriedade, a religiosidade causa peso. O peso sabe qual é? Se eu sacrifico, se eu faço, eu tenho. Se eu não faço, eu não tenho. Não, isso não é evangelho de Jesus Cristo. Se é só você estudar a história de Jesus que você vai ver o tempo todo pessoas que não mereciam recebendo. Tá aqui o milagre. Eu não merecia a minha esposa de volta. Eu não merecia essa empresa que o Senhor nos deu. Eu não merecia nem essa parede de papel. E você ainda pensa que isso é humildade. Isso não é humildade minha. Isso não é humildade, porque humildade a gente nem fala. Se é para falar de humildade, cala a boca. Nem falamos de humildade, porque a humildade é humildade. Isso não é humildade. Quando eu falo que eu não merecia, sabe o que eu estou falando? Graça, 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 graça. E aí sim, para que essa graça entre em você, você só precisa dizer, eu converto a minha vida a partir de hoje para o Senhor. Para com esse lesco-lesco de falar, ih, lá vem o cara que se converteu, ai, que não pode isso, não pode aquilo. Para com isso. Você não sabe o que você está dizendo. Você está falando besteira. O pode ou não pode não está mais em questão. O pode ou não pode é condenação, é tribunal. É o seu coração ainda desejando algo e você falando, eu não posso. Com Jesus, não. Com Jesus, ele troca o teu coração e não tem mais o desejo. Então, você não faz. É igual a história do cinto de segurança. O cinto de segurança é para usar ou não é para usar? O que a lei diz? Tem que usar. Tem que usar. Você gosta de usar cinto de segurança? Seja sincera. Odeio. Minha mãe falou, mãe, você gosta de usar cinto de segurança? Não gosto, odeio. Mas vocês usam. É só um exemplo. Mas tem gente que ama usar. Tem gente que eu acho que sorri. Tem gente que deve chegar e fazer assim, ó. Agora é hora de pôr o cinto. Tem gente que fala assim, agora eu vou dirigir. Deixa eu me preparar. É só a gente botar uma câmera secreta, que tem gente que deve até acertar no espelho. Oh, meu Deus, obrigado pelo carro que o senhor me deu. Pá, e bota o cinto e vai. Ou seja, o coração não tem peso de usar o cinto. É só um exemplo, tá? Não tô falando que, não tô julgando nada. É um exemplo muito prático, que um dia eu escutei isso da minha professora de sexualidade, Andréa Vargas, e eu nunca mais esqueci esse exemplo. Dela tentar explicar a graça. Então, o que você faz a partir de hoje não é mais por obrigação. É por ter um coração transformado por Jesus. Jesus, tudo que... Você quer falar mais alguma coisa?
Tudo que o Senhor colocou dentro de nós foi derramado nessa sala. Obrigado, Jesus, por todos os desafios terem sido vencidos. É ou não é, Bruno? Obrigado por todos os obstáculos terem sido vencidos. Obrigado por nos capacitar a permanecer nesse devocional. Eu creio que a tua graça foi manifestada nessa sala. Eu creio que pessoas foram tocadas pelo Espírito Santo. Eu creio que pessoas foram ensinadas pelo Espírito Santo. Eu creio que pessoas foram convertidas pelo Espírito Santo. Eu creio que pessoas foram lembradas pelo Espírito Santo. Eu creio, meu Pai. Muito obrigado, Jesus, pelo que o Senhor fez há 2000 anos atrás por todos nós. Eu creio que a partir de hoje pessoas decidem viver uma nova vida. Eu não preciso pedir para essas pessoas entrarem na live para elas serem aceitas. Isso vem do coração. Jesus te ama. E o amor dele, a paz dele, a alegria dele, entra na tua casa hoje. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. E amém. Glória a Deus. Seja bem-vinda de volta, viu, Bruninha? Nós vamos ajeitar agora aqui a câmera, Agora a não gente vai desligar. Nós vamos ajeitar agora. Não tem mais nenhuma outra tarefa para a gente não ajeitar. Um beijo no coração de vocês. Boa notícia vai subir já já aqui no Instagram. E um beijo para vocês. Até amanhã, às 8h08 da manhã. Tamo junto. Beijo, gente. Você ficou aí até o final. Fala para ele. Você ficou aí até o final. Fala. Você ficou aí até o final. Beijo.